marquei mais uma aula final na turma do mestrado da Unicinos, da Teoria do Direito e da Sociedade. E o Bernardo até vai fazer a apresentação para nós aqui. Nós lançamos um livro, a atualidade da Constituição, no ano passado, que o pessoal pesquisou muito a teoria do Günther Toibner, eles fizeram excelentes trabalhos, e fizeram pesquisas bem aplicadas sobre esse tema. E esse livro acho que ficou muito bom. Nós estamos até mostrando o livro para vocês em PDF, acho que no WhatsApp, acho que vocês têm acesso ao livro. E algumas pessoas que se destacaram no livro estou convidando para falar nas minhas turmas. Então, no caso aqui, eu convidei a Rafaela Rosa para que falasse, e ela fez um excelente texto, né, interpretando Günther Toibner e aplicando algumas questões. Ela é do doutorado da Unicinos, já se apresentou aqui também, juíza federal em Porto Alegre, e também é professora das escolas da área também, da magistratura, e tem trabalhado muito bem a parte do Günther Toibner, que me interessou muito, tanto que temos o livro. E ela pediu que ela falasse um pouco para vocês hoje, então é o tema nossa última aula, que será fechada assim. Agradeço a todos que continuam comparecendo, apesar de todas as circunstâncias, né, hoje no Brasil e na universidade. Só vou pedir, antes de passar a palavra para a Rafaela, que o Bernardo faça uma saudação, já que ele participou do livro também ali. Boa noite a todos, boa noite, Rafaela. Na verdade, o convite que partiu da nossa parte foi justamente para demonstrar aos colegas como foi possível aquele semestre que cada aluno utilizasse o referencial teórico para aplicar suas pesquisas. Então, a Rafaela escreveu um artigo muito relevante relacionando a teoria de Toibner com algumas questões atuais do direito ambiental. E aí, por isso, né, nesse sentido, nós convidamos ela e nós gostaríamos de te ouvir um pouco, Rafaela, sobre essa aplicação e também sobre o que tu tem pesquisado agora. Eu sei que tem uma sequência desse teu trabalho, então te passo a palavra desde já e agradeço. Muito obrigada, professor Leonel e Bernardo, enfim, pelo convite. Na verdade, é uma honra, né, voltar e revisitar essa disciplina, revisitar um pouco, porque ela, para mim, foi bem marcante. A obra do Toibner, assim, ela foi um referencial, ela segue sendo, ela está presente no meu projeto de tese, o referencial dele é expressivo, é significativo, então, eu preparei a fala no sentido de mostrar para vocês um pouco como foi a análise do capítulo final da obra do Toibner, que foi a parte que motivou a escrita do artigo, como eu utilizei o capítulo na primeira parte, particularmente, para transpor para uma aplicação prática, afeta, como disse o Bernardo, a matéria de direito ambiental, a matéria de direito das mudanças climáticas, a partir de um exemplo prático, para robustecer a solução proposta pelo Toibner para quando acontecem conflitos interregimes, conflitos de constitucionalidade de ordem transnacional. Então, qual é a ideia? Eu abordar um pouco quais foram as ideias que o Toibner apontou nesse capítulo que é final, que não chegam a ser bem uma conclusão, mas ele faz um diagnóstico e propõe algumas soluções para a gestão desses conflitos que ele identifica. E uma das propostas de solução é justamente uma solução heterárquica, então eu vou explicar o que ele propôs e como isso pode ser transposto na prática. E aí trago o exemplo, que foi o exemplo que eu abordei no artigo, com relação à questão da emergência climática, trazendo uma decisão, na época do artigo, era finalzinho de 2019, de uma corte holandesa, mas aí hoje eu já vou atualizar, trazer novidades na área que só reforçam, só demonstram que toda essa construção, a forma como o diagnóstico do Toibner a respeito de que constitucionalismo temos hoje, essa visão de um constitucionalismo de nível social, ela é tão verdadeira, ela de fato ocorre, que justamente essa solução que ele propôs ali, num aspecto da parte final do capítulo 6, ela é apropriada, ela tem sido, a gente vê que ela ocorre na prática. Então, Bernardo, tenho como compartilhar uma tela, me autoriza, que a ideia é fazer um pouco exposição, mas é dialogada, então, assim, fiquem bem à vontade para intervir, para perguntar, para aportar, né, sugestões e comentários, mas eu preparei uma linha de raciocínio, assim, uma racionalidade que explique, sintetize um pouco
do Teubner ali passe para a aplicação prática do que ele quis, do que ele quis abordar, e ainda atualizando com alguns aportes do que temos hoje. Já tem autorização, Bernardo? Daí para compartilhar? Pode compartilhar. Vamos então lá. Eu acho que eu só vou colocar aqui. Aparece? Começa a aparecer para vocês? Sim, aqui está aparecendo. Tá. Então tá, eu não vou colocar no modo visualização total para eu conseguir de alguma maneira continuar enxergando vocês, mas assim, me interrompam a qualquer momento, né? E se eu não enxergar ali a mão levantada, né? Abram o microfone e fiquem totalmente à vontade para interagir. Essa a intenção é de que seja uma exposição dialogada mesmo. Então, a disciplina, né, do mestrado, enfim, meu nome é Rafaela, né, Santos Martins da Rosa, como o Bernardo já mencionou. Qual é a ideia? A exposição do artigo, né, o título do artigo que compôs essa obra que o Bernardo menciona, foi lançado a Atualidade da Constituição por vários colegas do doutorado. No caso do nosso artigo, redigido a primeira parte por mim, a segunda parte pelo colega Taylor, eu vou comentar, portanto, a primeira parte, colisões interregimes e colisões interculturais. A solução heterárquica como proposta do Teubner para o enfrentamento dos conflitos entre constituições transnacionais. Eu, particularmente, vou trazer aportes com relação a colisões interregimes e como é essa solução heterárquica proposta e como eu consigo observar se na prática ela vem ocorrendo. Então, nessa primeira parte, o que pretende, a rigor, o Teubner? Na primeira parte daquele que é o capítulo final da obra, né? Ele nos mostra uma conclusão parcial, no sentido de revisitando todo o fragmentos constitucionais, todo o texto, né, de que hoje a imagem, a figura, a ilustração que nós temos do constitucionalismo social é uma espécie, são fragmentos constitucionais. Teubner reforça que nós temos, então, uma série de colisões constitucionais a partir desses diferentes sujeitos constitucionais, não só mais centrados na figura do Estado estatal, como aquele ente produtor de normas de matriz constitucional, mas que nós temos outros sistemas sociais, como a economia, como as ciências, particularmente ao reforçar a questão da ciência enquanto produtora de um conteúdo que vai almejar alçar um nível de reconhecimento de uma norma constitucional, que interfere em direitos fundamentais, que tem uma posição no sentido de tentar ser perene, e aí o Teubner nos traz de que essas colisões estão ocorrendo, e vai buscar apontar formas de solução, de resolução, naquilo que ele chama uma criação de um direito de colisões, de um regime normativo, que parte da premissa de uma ordem pública transnacional para gerir esse cenário de colisões. Então, primeiro, ele nos reforça conosco que nós não temos o que seria uma supra-instância, uma terceira instância, nós não temos uma ordem hierárquica a respeito desses conflitos que ocorrem, nós não temos uma corte, um tribunal ou um Estado supranacional que produza conteúdos normativos que não sejam de soft law, que tenha enforcement, nós não temos essa figura. Então, na ausência dela, o que nós verificamos é naturais colisões entre diferentes regimes constitucionais, sejam de sistemas jurídicos como o direito comunitário europeu, como estados nacionais, subnacionais, sejam entre outros sujeitos constitucionais, outros que não são centrados na figura do Estado. E aí nós teremos que, segundo Teubner, de alguma maneira modificar as regras ou a forma de resolver e a forma de solucionar via colisões tradicionais, via DIP público, DIP privado, via aquelas regras que nós, ao longo da graduação, provavelmente estudamos. Então, nós vamos aplicar aqui a lei daquele território, ou aqui o direito sanguíneo, ou aqui, que essas respostas programadas pelos DIPs tradicionais, vamos chamar assim, elas não vão conseguir resolver esses conflitos. E propõe uma observação de que o que se forma a rigor entre esses diferentes regimes, esses interregimes, é uma espécie de rede, uma formação normativa de redes,
E vou detalhar o que exatamente ele quis dizer, então, com essas redes e o nó de cada uma dessas redes, enquanto instância própria de resolução desses conflitos. É uma imagem que eu gosto, que ilustra, né, na figura que nós não temos, então, uma unidade constitucional, mas, assim, fragmentos, e o Teubner explica, essa é a imagem, nós temos lado a lado, na condição de sujeitos constitucionais, regimes especializados, que não estão, né, aportados na figura aquela que tradicional do Estado Nacional, que via Assembleia Constituinte, cria normas com conteúdo constitucional. Nós teremos, né, por exemplo, regimes como a economia, sistemas como as ciências, que nos aportam conteúdos que nós vamos observar na prática que tem força, sim, eles provêm de outro sistema funcional da sociedade, então eles provêm da economia, eles provêm da ciência. No âmbito do direito ambiental e no âmbito da direito às mudanças climáticas, nós vamos ter uma instituição transnacional, um painel intergovernamental para as mudanças climáticas, é o famoso IPCC. Ele é um órgão transnacional e ele produz a rigor, ele sequer realiza pesquisas, mas ele faz o sumário, ele sumariza as pesquisas do estado da arte a respeito das mudanças climáticas, e nós vamos observar que as conclusões, os relatórios, os diagnósticos desse painel, que vejam, é uma instância científica, transnacional, mas que os relatórios, os prognósticos e as condutas que ele estabelece que devam ser adotadas, hoje, estão sendo aplicadas por cortes, por sistemas judiciais, cortes administrativas e cortes judiciais em diferentes instâncias, no âmbito de uma comunidade, da comunidade europeia, no âmbito de estados nacionais, como nós vamos ver as decisões na Alemanha, no Brasil, na Holanda, na Austrália, enfim, vários países que alçam conclusões normativas deste painel científico a uma condição e a um poder de norma com o status, nós vamos ver, constitucional. Então, essa dualidade é bem destacada, o Teubner chama a atenção, e aí, obviamente, quando em choque o que propõe, aquilo que estabelece um sujeito constitucional especializado diferente no sistema, né, tradicional, e aquilo que vem regulado pelo regime, né, pelo regime próprio, jurídico de um Estado nacional, obviamente nós vamos ter colisões, o Teubner usa a expressão de que elas são praticamente pré-programadas para ocorrer. E a partir dessas colisões nós temos conflitos, porque a racionalidade que operou e construiu o sistema binário, que de alguma maneira criou a regulação via, por exemplo, o IPCC, enquanto um sujeito constitucional científico, e a racionalidade do sistema jurídico para uma norma constitucional, né, do espectro nosso tradicional, são completamente diferentes. Né? E como resolver? Né? Aí o Teubner nos traz algumas exemplos, né, situações que continuamente, aí no âmbito específico da prática jurídica, a gente percebe esses conflitos entre regimes, normas de 2 ou mais regimes internacionais colidindo na mesma constelação de um caso. Então, nós podemos ter um regime jurídico internacional regulando direitos humanos, colidindo com um direito e previsões de direito internacional humanitário de guerra. Podemos ter um painel da OMC, por exemplo, colidindo, o regime jurídico transnacional colidindo com normas de direito internacional do meio ambiente, isso é muito comum, tem ocorrido. A mesma questão jurídica sendo suscitada e levantada em diferentes instituições, ambas com uma possibilidade de decisão que produz efeitos de ordem transnacional. Ele traz um exemplo aqui relacionado à questão de pesca, muito específico entre o Chile e a União Europeia, e mostra que, em um primeiro momento, o caso da discussão fica pendente em 2 instâncias diferentes, tanto no âmbito da OMC como do Tribunal Internacional de Direito do Mar. Traz de que diversos tribunais internacionais podem e se interpretam uma mesma norma jurídica de formas diferentes. Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia é o exemplo que ele ilustra, e que ali essas cortes discordaram com relação ao reconhecimento, ao comportamento de atores que não pertenciam ao Estado, à ex-Iugoslávia, se poderiam ser imputados como uma extensão do Estado para fins de responsabilização. São ilustrações que ele traz. E aí ele reforça, nós temos tentativas de talvez pensar uma Constituição global, um constitucionalismo global, de que seria muito interessante nós reconhecermos, nós temos uma comunidade internacional, nós teríamos que um direito constitucional mundial, então, que pudesse ser referência, que pudesse tratar desses conflitos, dissolvê-los, mas ele descarta
possibilidade de êxito, né, num futuro próximo, ou mesmo longínquo, de que a gente realmente ultime isso, que o que nós temos, nós não temos nós temos tantas diferenças culturais, tantas diferenças entre a forma como cada um desses sistemas se opera, e que o diagnóstico dele é de que nós não temos essa pretensa unidade de constituição, é algo realmente imaginário, né, que seria forçado, mas que não teria adesão, e descarta a possibilidade, então, apresenta vários argumentos, né, de que em cada um desses sistemas sociais, parciais da sociedade mundial, nós vamos ter instâncias de coordenação descentralizadas, né, não tem uma organização, nós temos nenhuma instância com hierarquia visível, e não diria só hierarquia, acho que é para complementar, que tenha esse poder de fazer com que as suas decisões sejam cumpridas no âmbito interno, por exemplo, dos Estados-nações, de que elas tenham o enforcement necessário. A gente pode pensar no Tribunal Penal Internacional como um tribunal em que o país reconhece ao submeter o caso, reconhece que não tem condições de julgá-lo pelos motivos ali previstos no Tratado de Roma. Então, ele cede a sua jurisdição, ou seja, ele concorda com uma questão voluntária. Então, essa decisão não teria sequer a decisão, por exemplo, de um Tribunal Penal Internacional, teria essa hierarquia ou esse poder pretendido por uma instância com esse viés. Então, aí ele coloca o questionamento. Então, qual é o caminho possível para nós lidarmos com esses conflitos constitucionais de ordem transnacional que visivelmente ocorrem e seguirão ocorrendo? De que forma a gente constrói uma solução que faça sentido, que seja viável e que lide melhor. Então, como solucionar essas colisões, e ele até coloca o questionamento se é que há uma solução. O que ele constrói como solução é como eu vejo que as coisas estão se encaminhando, esses conflitos têm sido resolvidos, e isso me parece uma tendência, tá? E vamos ver aí quais vão ser as premissas para sustentar essa proposta de solução. Então, ele coloca o Teubner, bom, não temos na pretensa sociedade mundial, não temos ápice, não temos uma figura, né, central, hierárquica, resta apenas um caminho, então, para ele, para lidar com esses conflitos de ordem constitucional transnacional. É o que ele chama de solução de conflitos heterárquica. Heterarquia, ao contrário de hierarquia, eu trago as duas figuras, né, em paralelo para ilustrar, nós reconhecemos e nós abandonamos essa pretensa ideia de que nós teríamos uma instância na sociedade mundial, né, que tivesse uma hierarquia sobre as demais instâncias de decisão, sobre os demais sujeitos constitucionais, e que então solvesse esses conflitos inter-regimes, operando uma decisão de instância superior, e nós reconhecemos que nós estamos num nível de horizontalidade, né, e que a solução dos conflitos ela vai ocorrer no âmbito das próprias partes do conflito, dos próprios regimes que vão, sem sobrepor, sem dizer que instância é superior, ou qual do sujeito constitucional aqui tem razão na forma como normatiza ou como propõe a solução do conflito, e é dentro de cada um dos próprios regimes que a solução vai se mostrar. Ora, adotando a proposta, a normatização que vem de fora, ora reconhecendo, então, um status de norma ao Acordo de Paris, por exemplo, um tratado internacional, mas reconhecendo o status de uma norma constitucional no nosso regime interno, ainda que a Constituição desse país ainda não tenha feito dessa forma. Isso acaba de ocorrer em decisão do Tribunal Alemão, eu vou comentar no final do mês passado, resolvendo um litígio climático bem relevante no contexto do direito alemão. Até onde nós podemos ir nessa proposta, e em ver que essa proposta do Teubner, de fato, ocorre quando a solução heterárquica vai ser no sentido de acolher a normatização de um sujeito que não é, o sujeito constitucional daquele Estado, mas que na ordem normativa, na ordem jurídica, no tribunal administrativo ou judicial daquele Estado nacional, uma Suprema Corte, como foi no caso, mas mesmo instância superior, vai acolher e vai dar um status de norma para essa proposição. Então, é dessa maneira que ele visualiza como conflitos entre interregimes de ordem transnacional podem se resolver, a partir de uma heterarquia. Então,
A saída, reforço, Todd, se é que existe alguma, ela tem que ser procurada na perspectiva interna de cada uma das esferas de sentido participante, de cada um dos regimes. Nos sistemas parciais, nós vamos ver quando o direito alheio e não o próprio será aplicado. Quando aquela normativa que vem de um conteúdo, por exemplo, de um sistema econômico, ela vai ser incorporada e será aplicada no nosso regime, e aí ele diz, bom, esse conflito de racionalidades, ele não será abolido, ele será suportado e se vai lidar com isso. Não temos essa superinstância, nós temos regimes próprios parciais que participam, dialogam e que terão que resolver. E aí são duas formas para essa solução heterárquica de conflitos ocorrer. Tá? Uma, internalizar o conflito em si nos processos de decisão dos regimes que estão em tese colidindo. Então, o conflito é alocado, ele vai ser trazido, abordado e solvido a partir da constituição própria do regime, e se entregam as colisões a fóruns jurídicos próprios de cada um dos regimes envolvidos na colisão. Ou uma segunda possibilidade, e o exemplo, a aplicação prática que eu trago no artigo, que vou comentar com vocês, é da hipótese 1, que a solvência, a solução do conflito, ela vai ocorrer a partir dessa internalização. Vamos ver como isso se procede na prática. Ou externalizando a partir de negociações entre regimes, e aí, é claro, eles têm que entregar a um fórum entre eles para solver a questão, arbitrar, mediar e definir quem tem razão, no caso. Então, e aí, claro, o Teubner faz algumas ressalvas, né? Essa solução, existem passos para permitir que esse modelo efetivamente se viabilize. Nós, obviamente, vamos ter que repensar como nós concebemos o direito internacional tradicional. Então, por vezes, uma regra que ele usa, por exemplo, de funcionalidade da decisão, com primazia sobre territorialidade, atuar justamente e construir aquilo que será edificar uma verdadeira ordem pública transnacional. Isso vai emergir a partir dos resultados das decisões que se constroem com os conflitos geridos pelos regimes. Surge, reconhece o Teubner que é um processo que está em construção e que, para ele, parece um caminho que não tem volta. Nós vamos ir observando como esses conflitos interregimes se resolvem a partir dessas soluções heterárquicas e ver de que forma se construiu, daí sim, uma ordem pública transnacional. A imagem, né, a qual o Teubner remete, então, é que nós temos um modelo aí de diálogo entre esses regimes que é em rede. E quando a gente visualiza a rede, cada um desses nós da rede, nós vamos pensar, então, como uma instância de decisão, a partir desses regimes, que não é hierárquica, né, que dialoga com os demais regimes, e que operacionaliza, né, resolve dentro do seu nó, da sua instância de decisão, se internaliza o conflito, ou escolhe um fórum equidistante para solver esse conflito. Faz algumas observações o Teubner de que, para que esse modelo de solução de colisões seja operacionalizado, né, cada um dos nós terá autonomia para solver de forma descentralizada, heterárquica, as colisões com os demais nós, e isso vai ocorrer, ora, aplicando a sua ordem constitucional, ora, reconhecendo que a ordem constitucional daquele outro sujeito constitucional, que não necessariamente provém de um regime jurídico, é um sujeito constitucional, digamos, clássico, mas, e reconhecendo que, sim, essa outra ordem constitucional que emana desse outro sujeito, que pode ser uma instância de economia, que pode ser um painel científico transnacional, como sucede com o IPCC, atende melhor os anseios da chamada ordem pública transnacional. Tá? Teubner diz, é preciso compreender, né, essas ordens jurídicas conflitantes, reforçar que, não existindo uma superinstância, né, nós vamos ter que deslocar para as próprias instâncias conflitantes os nós das redes, as relações e a resolução dos conflitos. Tá? Então, essa é a lógica que ele estabelece nos processos de auto-organização, claro, remetendo a essa matriz sistêmica de cada um dos regimes, vão se construir as próprias regulamentações, as particularidades para a solvência dos conflitos interregimes, e ele destaca, e aí a partir desse destaque final dele,
eu vou entrar, então, no exemplo prático de como isso a gente observa ocorrendo. Todo esse movimento de solver conflitos entre regimes, ou de observá-los, de ver, de provocar que eles ocorram, provocar que uma instância de um Estado nacional, por exemplo, perceba que há esse conflito e solva a questão, precisa muitas vezes de pressões externas, que chamem a atenção do problema, que despertem a partir, seja de uma esfera pública, de mídia, de um comportamento social, de uma comunidade, como a comunidade mundial, que desperta para a questão da emergência climática e que pressiona por mudanças. Então, isso pode startar justamente materializar a colisão e forçar que esses regimes dialoguem, que esse conflito seja solvido, tá? E a ressalva que ele faz, tá? E aí o exemplo, como isso a gente observa, né, a proposta de solução hierárquica que o Teubner nos apresenta, como é que eu consigo observar ela na prática, que ela está ocorrendo, sim, de fato, e esse diagnóstico dele é muito procedente, né? Então, assim, no capítulo do livro, eu trouxe à tona a discussão sobre o status, né, de reconhecimento hoje, de que nós não estamos mais vivendo um cenário de mudanças climáticas antrópicas, mas que nós estamos aí em emergência climática declarada já por muitos países, cidades, pela própria comunidade europeia, e temos aqui no Brasil já 2 municípios, inclusive, decretando emergência climática, um deles é Gaúcho, São Cepé, aqui muito em função da declaração de São Cepé, pelo interesse de prospecção e realização de novos empreendimentos de mineração de carvão no município. Então, o município se mostra totalmente, né, contrário à iniciativa ao decretar a questão da emergência climática. Mas essa emergência climática, muito reportando o consenso, o sumo do consenso científico atualizado, que nos dá um time aí, nos dá um lapso, uma janela temporal para ação, que eu diria para vocês, sendo bem sincera, ela é de uma década, nós temos de 2021 a 2030, para, numa corrida, reduzir drasticamente as nossas emissões de gases de efeito estufa. Eu falo de reduções anuais que teriam que ser de 7 a 8%, e nós não estamos fazendo isso. Nós tivemos uma breve redução ano passado em função da pandemia, mas já em dezembro nós aumentamos as nossas emissões, e no primeiro trimestre agora, desse ano de 2021, só na China, que é o maior emissor, ela já aumentou numa velocidade 4 vezes maior do que era o normal para um primeiro trimestre de emissões de gases de efeito de estufa no contexto da China. Então, assim, nós temos um reconhecimento de que a emergência climática, né, o ano de 2019 particularmente, né, que foi o ano da redação do artigo, né, se ele teve alguns eventos marcantes, né, ele finalizou aquela década, 2010, 2019, que acabou sendo reconhecido, seja pelo NOAA, seja pelo Copérnicos, pelas várias instituições científicas credenciadas mundiais, pela NASA, a década mais quente já registrada, e foi o último ano. Emergência climática, inclusive, foi a expressão eleita, né, a palavra do ano, a expressão do ano de 2019, naquelas eleições tradicionais, né, dos dicionários Oxford, mas o que o despertar a respeito desse problema, que é o problema da sociedade mundial, como é que isso se manifesta? Então, nós observamos vários movimentos que são de diferentes matrizes. Nós vamos ter, desde movimentos como a desobediência civil organizada internacional, que é promovida pela Extinction Rebellion, né? Nós temos a greve estudantil pelo clima, que é materializada na figura da Greta, mas do Fridays for Future, mas nós temos Fridays for Future Brasil, Austrália, França, né? Vários segmentos desse mesmo movimento. Fridays for Future, inclusive, é uma organização que tem entrado com litígios climáticos. O litígio climático alemão, que eu vou comentar ao final com vocês, a principal autora, a autora que nomeia a ação, é integrante. Aqui no Brasil, nós temos o Fridays for Future Brasil ajuizando ações climáticas contra, por exemplo, a nova NDC brasileira, a nossa nova contribuição nacionalmente determinada, que aparentemente regride em termos de ambição de redução de emissões. Então, nós vamos ter esse tipo de movimento, e nós também temos um outro sujeito constitucional muito forte, uma mobilização do setor econômico, impulsionando a normatização, impulsionando a regulamentação urgente. Então, nós vamos ter, primeiro, e aí eu materializei, usei o exemplo do movimento global para desinvestimento em combustíveis fósseis, divestment
fossil fuel, mas nós temos toda uma regulação agora pressionada, que é a sigla, né? Nós temos aí a sigla ESG ou ESG, como preferirem, que demanda uma regulação, que é o sistema econômico demandando uma regulação a respeito de riscos climáticos, a respeito de riscos de investimento. Todos esses atores da comunidade, né, global pressionando por regulações normativas por parte dos sujeitos constitucionais. Tá? Então, esse exemplo, o estado de emergência climática que nos encontramos, a meu ver, demonstrava justamente uma faceta muito atual que densificava, né, justamente essa teoria constitucional proposta pelo Toibner, porque forçaria o entrelaçamento entre diferentes sistemas de matriz transnacional, provocava choques, conflitos que teriam que ser resolvidos por instâncias, pelos nós da rede, não por uma instância de julgamento transnacional, mas por instâncias nacionais, por exemplo, de julgamento, para resolver este conflito que é de ordem transnacional. E aí, quando colidirem, por exemplo, normas e decisões da ciência transnacional a respeito do clima, do sistema climático, caso do IPCC, com normas de decisões de direito transnacional. E aí, como se constroem soluções para essas colisões? Tudo indica, reforcei essa minha observação no artigo, que elas vão ocorrer precisamente por um modelo de soluções heterárquicas, por esse modelo proposto pelo Toibner. Tudo bem até aqui, pessoal? Sigo eu falando? Me interrompam. Não. Dúvidas, questionamentos? Eu já estou finalizando, Bernardo, professor Leonel, já estou me encaminhando, mas... Tudo tranquilo, pode seguir. Tá certo, tá jóia. Então, o exemplo que eu trouxe no final do artigo, para ilustrar essa proposta de solução heterárquica de conflito, a gente observar ela na prática, ela era uma decisão que, no momento da redação, né, na escrita do texto, ela era muito recente, ela tinha praticamente acabado de ser firmada, ela era de dezembro de 2019, uma Suprema Corte, né, o equivalente ao nosso Supremo aqui, a Suprema Corte da Holanda, num litígio, então, numa ação judicial, que discutia a emergência climática, né, e era, então, considerado o mais relevante precedente já proferido sobre o tema, era uma ação denominada, né, Urgenda versus governo da Holanda. Tá? Nessa ação, a decisão final proferida pela Suprema Corte holandesa, ela se baseou. Basicamente, a Suprema Corte da Holanda reconheceu que a Holanda estava aquém da sua regulação interna, estava muito aquém dos comandos e das informações e dos prognósticos que um painel científico dizia que era preciso fazer, comportamentos que deveriam ser adotados. E ela baseia a sua decisão num conjunto de normas de outro regime, de um regime transnacional, que é notadamente o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, largamente utilizado na fundamentação da decisão, tá? Também a Convenção das Nações Unidas e ainda na Convenção Europeia de Direitos Humanos e de Liberdades Fundamentais, para decidir o que o Estado holandês deveria fazer em concreto para enfrentar a emergência climática. Então, naquele momento, era a primeira vez que um país era condenado numa instância final de julgamento para atuar de modo muito mais proativo, transparente e escalonado, acolhendo uma regulação normativa de redução de emissões por um organismo científico transnacional, estabelecendo patamares de redução quanto a cada ano ou década, de fato, a Holanda tem que reduzir, porque a legislação, a lei federal holandesa, que dispunha sobre a política de redução de emissões, era pouco ambiciosa. Ela estabelecia um cenário de reduções que o Supremo Tribunal, a Suprema Corte holandesa, comparava com aquilo que o painel intergovernamental dizia que a Holanda deveria fazer, qual deveria ser, e que contrastava com uma legislação interna. Então, ao invés dos patamares de redução fixados pelo seu regime jurídico interno, ou mesmo pelo regime legal comunitário, no caso, nós já tínhamos uma previsão a nível de comunidade europeia de como deveria ser as reduções do próprio europeu, e elas também se mostravam insuficientes quando contrastadas pelo diagnóstico que o IPCC traçava. Então, na perspectiva interna daquele sistema jurídico participante da colisão, no caso, o decidido pela Suprema Corte holandesa, é que se buscou a solução para o conflito. E a solução passou justamente em reconhecer o pluralismo normativo que embasava a discussão, e a decisão, afinal, foi adotada, ela visivelmente extrapola o regime parcial do direito, ela acolhe, em parte, o regime da ciência das mudanças climáticas,
ela dá a ele, inclusive, um status de uma norma que vai ser incorporada ao regime legal interno. Aqui ainda não se disse com status constitucional, mas nós vamos ver que decisões posteriores de outros tribunais o fizeram, ou seja, mais forte ainda, já consolidando, então, como razões de decidir e fundamentos da decisão. Esse impulso, a partir de urgenda, ele gera um efeito cascata muito visível. Nós vamos ter, em 2020, no âmbito da Suprema Corte Irlandesa, julho de 2020, aqui daí eu traço um resumo, né, é um pouco também a pedido do Bernardo para a gente atualizar, né, o que o artigo para em urgenda, mas a gente pode continuar contando o que vem acontecendo, que também ilustra, só reforça a proposta de solução hierárquica do Teubner, que se aplica e tem sido aplicada na prática. Nós vamos ter em julho, perante também a Suprema Corte na Irlanda, decisão muito similar à urgenda, né, reconhecendo que o Estado irlandês havia sido pouco ambicioso na sua proposta de mitigação, de redução das emissões, deveria cumprir os prognósticos do IPCC e a necessária redução compatível àquilo que o sistema científico aportava. Aqui ainda tem mais uma particularidade, a Constituição da Irlanda sequer reconhece direito ao meio ambiente equilibrado, sequer reconhece proteção ao sistema climático como um bem jurídico, algo do gênero, sequer reconhece direito intergeracional de proteção às futuras gerações de irlandeses, mas o que disse o julgado, e aí também chama a atenção desse litígio climático, apesar de tudo isso, a Constituição irlandesa poderia e deveria ser alterada por referendo, isso consta no julgado, para que essas observações que eu acabo de fazer sejam de alguma maneira incluídas no texto constitucional, mas que por ora, apesar disso, a lei irlandesa que regularia a mitigação das emissões era insuficiente quando contrastada com essa comunicação, com essa informação que advém de um outro sistema, que não é jurídico, que é científico. E aí, na escala desse ano, né, em 2021, nós observamos que isso vem de diferentes cortes administrativas também. No caso ali que eu coloquei em negrito, a de fevereiro, é uma decisão da Corte Administrativa de Paris, condenando a França, condenando o país, a França, a também agir, mitigar e ter um plano, uma legislação federal muito melhor. A partir desse julgado, a França, o presidente Macron propõe, inclusive, um referendo constitucional para incluir expressamente no texto da Constituição francesa a questão de proteção ao bem jurídico do sistema climático. A Assembleia Nacional já votou a favor do referendo, dessa revisão do texto. No Senado deu uma travada, mas, enfim, é um movimento que vem após a decisão da Corte Administrativa de Paris. E aí nós vamos ter abril, maio, junho. Nós temos há 2 semanas atrás também uma última decisão da Corte no Reino da Bélgica, no Tribunal Belga, ainda não Suprema Corte, mas, e vou destacar entre elas, uma que talvez, assim, muito emblemática, é a de está em negrito aqui também, ela é de abril, 29 de abril, Tribunal Constitucional, no caso, a decisão do litígio Neubauer, né, que é essa Luisa Neubauer, né, membro do Fridays for Future Alemanha, et al., porque aí tem vários outros autores, versus o governo da Alemanha. O governo da Alemanha, em dezembro de 2019, editou uma lei federal para traçar o seu plano de redução de emissões até o ano 2030, mas não foi além, não estabeleceu como é que seria 2030, 2040, 2040, 2050. Disse que neutralizaria ou zeraria suas emissões até, no máximo, 2050, mas não detalhou a trajetória. Foi confrontado, a ação postulava que essa trajetória de mitigação, a partir do momento em que ela só traça essa primeira década e que não especifica como vão ser as reduções, ela, de forma desproporcional e injusta, onera, coloca um ônus às futuras gerações de alemães, visivelmente mais um ônus de restrição aos seus direitos e garantias e liberdades, do que essa primeira década, essa geração afetada. E isso não se justificava. Isso não se justificava sob o ponto de vista do direito alemão, sobre o ponto de vista, e vejam, a Alemanha ela tem na sua Constituição o artigo 20A, que reconhece a necessidade
de preservação do meio ambiente, mas, assim, as condições que permitem vida, não traz um direito subjetivo a futuras gerações. Nós temos uma proposta para alteração, que seria o 20B, desde 2006, em tramitação, mas ainda não aprovado, enfim. Apesar disso, mesmo assim, também destaco, a decisão incorpora o Acordo de Paris, incorpora a resolução dos países em tentar conter o aquecimento global em 1,5 grau, no máximo 2, né, zerar suas emissões até 2050, dá a ele um status de norma constitucional. Isso é muito forte. Né? E reconhece também a força normativa transnacional das conclusões do IPCC, particularmente para o contexto alemão. E isso é realmente significativo, mas chama atenção, nesse caso também, que a expressão gerações futuras é trabalhada de uma maneira muito distinta da tradicional. Aí também já não sei dizer se não, forçando um pouco a compreensão, porque nós temos gerações futuras, aquelas ainda não nascidas, então nós vamos tutelar os interesses juridicamente protegidos daqueles, mas essa decisão do tribunal trabalha numa perspectiva de que nós estamos falando das gerações atuais, das crianças e dos adolescentes, que chamaremos de gerações futuras na sua vida adulta e que já estão comprometidos da maneira como postulava, né, a legislação federal alemã para regular. Era insuficiente, era pouco ambiciosa sob o ponto de vista daquilo que um painel científico transnacional dizia e recomendava como necessário. Nós vamos ter em maio também decisão daí contra não só o Estado, mas também contra corporações, contra o setor privado, dizendo que o setor privado também tem que cumprir as metas do Acordo de Paris, que um tratado internacional que não foi assinado pelo setor privado, que não fez parte, né? As corporações, grandes corporações que nós chamamos na linguagem das mudanças climáticas os carbon majors, os maiores emissores de dióxido de carbono, assim como os meat majors, né, os maiores emissores de metano. O Brasil figura, né, aí bem no ranking dos meat majors, mas nós temos essa decisão de corte, da corte holandesa também condenando a Royal Dutch Shell, que é uma das top 20 maiores emissoras, top 10 provavelmente, e a cumprir as metas do Acordo de Paris. E isso mostra que, inclusive, ele vai ter um efeito, uma aplicação para corporações privadas. Nós vamos ter em maio decisão similar no ambiente da Austrália, maio aqui no Brasil, a ação popular, né, que eu mencionei, ajuizada pelo Fridays for Future Brasil, é a Thalita Silva e outros, crianças e adolescentes. A decisão liminar não foi favorável, mas num nível assim, de cognição sumária, dizendo que não tenho como dizer de imediato que a NDC, a nova NDC brasileira, e vejam, a NDC, que norma é essa? Que força normativa tem essa contribuição nacionalmente determinada, que é um anexo, que é um ato complementar de atualização ao Acordo de Paris, que cada país diz a cada 5 anos qual vai ser o seu plano de reduções. Isso está sendo questionado, o fato desta NDC não estar de acordo com o IPCC, com o Acordo de Paris, com outros regimes, em juízo, perante um órgão jurisdicional de um Estado nacional, mas que vai ter que solver esse conflito que extrapola, que ele é inter-regimes. Tá? E, por fim, mencionei a última decisão de junho, né, do Tribunal belga, que é muito similar a tanto a Urgenda quanto a decisão irlandesa, de reconhecer, então, pouca missão da Bélgica na sua legislação, traz os aportes do IPCC, é muito similar. E aí, para encerrar, é uma observação, assim, primeiro, de que, por mais que o Toibner, então, tenha nos descrito que esses conflitos estão aí, que talvez a gente, então, que solução teria, já que não temos uma instância supra, né, hierárquica, ele nos mostra, assim, a esperança de que, na verdade, esses conflitos têm, sim, como serem solvidos a partir dessa perspectiva de, dentro do ambiente de cada um dos regimes participantes do conflito, ora aplicando o seu sistema, o seu conteúdo normativo, ora reconhecendo que deveria ser aplicado de um outro ator constitucional, de um outro regime, não necessariamente do direito. Então, isso mostra, e como isso tem sido, de fato, observável no âmbito dessas decisões, particularmente as relacionadas aos litígios climáticos, à mudança climática, é uma tendência, e que, a meu ver, então, dá um norte, assim, de que, mesmo que nós não tenhamos e não temos a previsão de um futuro próximo, se instituir um tribunal que decida sobre a governança global do clima, que decida, né, e impunha
que consiga impor o que prevê o Acordo de Paris, nós temos outros mecanismos que estão sendo muito explorados para forçar que isso ocorra de outra maneira. Isso tem se visto na perspectiva interna, então, de cada um dos regimes envolvidos. É isso, acho que, então, assim, muito obrigada, né, vou interromper o compartilhamento, vou ficar totalmente à disposição para questionamentos, comentários, enfim, eu tentei, né, professor Leonel, assim, resumir um pouco o que dizia um pouquinho o capítulo, como esse capítulo pode ser aplicado na prática e narrar aí essas últimas decisões que me parece materializam bem a teoria do Teubner. E uma última observação, que, assim, o Teubner, embora ele pareça, numa primeira leitura, no primeiro olhar, uma linguagem de difícil assimilação, áspero, né? Então, tem muitos termos e tem muitas ali que a gente pode ficar um pouco refratário. Eu mesma, né? Vivi a primeira leitura não me foi tão, mas superem e percebam que, na verdade, a clareza das ideias e da forma como ele apresenta o que realmente é constitucionalismo hoje. E é dessa maneira, né? Visivelmente é. Então, superem, né? Eu reconheço que a gente, de fato, aplica a teoria dele está presente, está perpassando o meu projeto de tese, vai perpassar a tese também, eu já comentei com o Delton, né, que é meu orientador, e que, às vezes, o que vai acontecer é usar uma linguagem mais simples do que a do Teubner para comunicar melhor, para explicar o que ele propôs, a maneira como ele construiu esse modelo, mas para que nós tenhamos, na verdade, uma compreensão, uma fácil assimilação e compreensão. O Bernardo mesmo comentou que assistiu o evento ali da URGS, na semana passada, nós debatemos o caso Neubauer, esse alemão. E a gente, muito embora não mencione, né, então vejam, aqui nós temos uma proposta de solução hierárquica, interregime, na prática a gente sabe, internamente a gente sabe que era isso que estava acontecendo, e fica o registro, então, de que superem essa primeira impressão, que, na verdade, o Teubner é um grande olhar, uma grande maneira de entender o que é o constitucionalismo hoje, tá? É isso. Desculpem se passei do tempo, enfim, professor Leonel, Bernardo, muito obrigada. Obrigada, colega. Não, Rafaela, muito bom, excelente. Acho até que acho que até é possível presencial, você merece o primeiro aplauso de todos aqui, né? Aplausos. Excelente exposição. Né? De fato, você conseguiu dizer no final aquilo que eu gostaria mesmo, né? Que é possível aplicar coisas importantes da teoria dos sistemas. E é claro que você conhece muito direito ambiental, se notou, né? Então, utilizando vários casos práticos bem atuais, né? Em que se pode observar esse aspecto mais transnacional no livro do Teubner, mais fragmentado do direito. Hoje, até ele mantém a palavra no final, o direito híbrido, um pouco, né? Então, é excelente, exatamente o que eu queria, né? A teoria. Nós estamos discutindo aqui no mestrado mais o livro do Thomas Westing, né? Que é um orientando do Teubner, né? Que fez um livro mais didático e mais fácil para ser analisado, mas a partir do Thomas Westing, claro que se pode ter uma introdução ao Günther Teubner, né? Evidentemente. Mas aqui nós já estamos colocando algumas coisas do Teubner, que é um dos grandes autores contemporâneos. Também nós citamos, às vezes, ali o próprio Marcelo Neves, que é aqui no Brasil, que tem trabalhado algumas questões desse tipo, que também nos interessa aqui bastante. Né? Eu acho que agora... Cumprimento, foi muito bom, Rafael. Acho que é possível que o pessoal coloque umas perguntas, não sei se... Se eu puder iniciar, eu já fico... Rafaela, pode ser? Claro, com certeza. Vai ser um prazer. Então, não sei, Bernardo, talvez alguém já pode. Posso fazer a primeira pergunta? Posso começar? Sim. Bom, Rafael, vou te parabenizar, né, inicialmente, agradecer pela tua disponibilidade e momento muito feliz também de consolidação daquele trabalho que nós começamos no semestre do doutorado. Foi uma turma forte de doutorado, o teu trabalho foi um grande resultado daquele semestre.
Eu confesso que depois, né, depois da publicação do livro, eu tive a oportunidade também de realizar um período de pesquisas fora do país, foi um projeto do PPG, passei um período em Paris, e lá já procurei no início bibliografia sobre temas atuais de questões globais envolvendo violações de direitos humanos ou qualquer relação que eu pudesse fazer com o que eu vinha pesquisando. E um caso ainda muito discutido na França era o famoso caso Chevron Texaco. Não sei se tu chegou a ter contato com esse caso, mas basicamente foi uma empresa, né, empresa de petróleo, que extraiu petróleo durante 30 anos em uma região específica do Equador. Depois saiu do Equador, levou todo o patrimônio disponível lá, e uma série de vítimas, né, dessas violações, muitos crimes ambientais cometidos, tentaram acionar a jurisdição dos Estados Unidos, que se mostrou incompetente no primeiro momento, eles não conseguiram cobrar os valores pleiteados. Ai, para mim o Bernardo travou. Destravou, Bernardo. Sim. Voltei. Voltou, sim. Me escuta agora? Escuta? Sim. E em resumo, esse caso ele era discutido como grande repercussão lá, porque essas vítimas tentaram executar valores nos Estados Unidos, que seria o patrimônio principal dessa empresa transnacional, e depois de uma decisão favorável no Equador, tentaram a homologação dessas sentenças em diferentes países, inclusive o Brasil. Eles tentaram executar essas sentenças no Brasil. E nós trabalhamos no último semestre do doutorado aqui, né, dois alunos do doutorado trouxeram a repercussão desse caso no Brasil. A repercussão negativa, né, em resumo, são vítimas que não conseguiram executar essa sentença, uma violação transnacional de direitos humanos e principalmente de crimes ambientais, diversos crimes ambientais, e há uma relação, né, com temas que o Toibner trabalha há algum tempo. Em Paris, especificamente, quando eu fui, né, nos primeiros encontros que eu tive lá, era exatamente para discutir casos do Brasil, a Mariana e Brumadinho. Né? Exatamente, porque reporta, tem muita ligação, Bernardo. E Mariana e Brumadinho, né, já continua, elas tiveram uma tentativa, Brumadinho principalmente, de acionar na justiça inglesa também, né, acionar a holding, né, que é responsável pelo desastre, fracassaram a tentativa, né, que justamente daí, a justiça inglesa reconhece a sua incapacidade, ou seja, a expressão é estranha, né, mas para julgar que esse conflito deveria ser solvido no âmbito da jurisdição brasileira. Mas paro de te interromper, pode retomar, até para eu entender daí qual é o questionamento. Sim, justamente nesse ponto, né, eu trouxe esse primeiro caso e surpreende, até que não deveria surpreender, mas na primeira reunião, primeiro evento para tratar de um caso global em Paris que eu participei, era justamente sobre direito ambiental, para reforçar a área, né, direito ambiental como uma grande área de casos de repercussão global, e Mariana e Brumadinho, casos recentes no Brasil. Eu queria a tua opinião na relação entre esses dois casos, e também, sobretudo, uma provocação para ti. Eu sei que a primeira semelhança tu já me apontou agora, mas a provocação para que tu escreva também sobre esse caso, né, que tem chamado a atenção não só no Brasil, mas no cenário internacional como um todo. Não, e obrigada, Bernardo. Às vezes a gente até percebe com certo pesar de que a repercussão internacional a respeito dessas ações, desses julgados, do que mobilizou e do que de fato ocorreu, nós estamos falando dos dois maiores desastres ambientais recentes da história brasileira, um em número de vítimas e o outro em área afetada, em área que vai ser objeto de larga recuperação ambiental. Nós tivemos uma alteração legislativa brasileira, né, para tentar regulamentar uma nova lei de política de segurança de barragens, que é de 2020, mas que, infelizmente, simplesmente não atende aquilo que foram identificadas como as causas, né, principais para ambos os desastres, não resolve, não adota um novo modelo, porque causa estranheza que os demais regimes, é um tema que preocupa, chama a atenção dos outros mais do que aqui. Que aqui, inclusive, quando nós tivemos essa oportunidade de uma reforma legislativa, nós fomos muito aquém do desejado. Ao mesmo tempo, eu diria que tanto Brumadinho quanto Mariana são ações que já tentaram
ter uma instância não nacional para a decisão e não foram felizes. Né? Se reconhece que o local e a jurisdição apropriada é a Justiça Nacional Brasileira, né? E é dessa maneira que ficou. E eu acho que tem mais alguns detalhes do quanto isso impacta sobre o ponto de vista de outros sujeitos, né? De outros sujeitos, vamos falar de economia. Por que Mariana e Brumadinho importam tanto, muito além da questão ambiental? Nós estamos falando de barragem de rejeitos de minérios de ferro. O Brasil é o maior exportador de minérios de ferro. Exporta minério, é o seu carro-chefe juntamente com petróleos e juntamente com soja, né, e grãos e demais grãos, são os nossos três, e só esses três respondem por quase 70% das exportações brasileiras. E nós temos uma perspectiva de que o minério de ferro ainda ocorra no Brasil, principalmente para exportação também, pelos próximos 30, 40 anos. É preciso regular, não é o minério que está em extinção. Não é que nem a mineração de carvão, combustível fóssil, que tende a minguar nos próximos anos. Nós ainda vamos explorar e muito o minério de ferro. Há uma preocupação de que aqui houvesse todo um ambiente regulatório e um ambiente de segurança jurídica para um modelo de exploração que seguirá. De exploração que não atende contra direitos humanos, que não atende contra vulnerabilidades das comunidades que são afetadas. A nova legislação de segurança de barragens tentou criar alguns sistemas de aviso, todas aquelas falhas que se observaram, né, e que agravaram ainda mais os desastres, ambos. Mas eu chamaria atenção para alguns aspectos. Então, primeiro, o olhar internacional, ele é muito ancorado nessa preocupação de que nós vamos continuar explorando esse recurso em larga escala, e que se faremos dessa forma, ainda com... O Brasil já tem métodos de mineração a seco, que não usam barragens de rejeitos. No Pará, Carajás, minera a seco. Não minera mais. Quando eu digo a seco, é sem a barragem, sem rejeitos, sem aquele espaço que terá que ser construído. E por que a legislação nova, por exemplo, eu questiono, já não incorporou esse método como um método de futuro, como um método a ser adotado, não estabeleceu um patamar de migração para esse método, não o fez. Né? A pressão no momento de aprovação da legislação foi muito forte no sentido de manter o status quo. Né? Então, eu diria que tem uma preocupação de um outro sujeito aí, né, de um outro sistema, que é a questão econômica, e a perspectiva de que nós vamos ter, ao passo que não há, né, uma movimentação ou não há uma voz tão forte daquelas comunidades que são mais afetadas, tanto os trabalhadores quanto as comunidades de entorno, né? Não há uma representatividade, uma força, diferentemente do que a gente viu na situação desse movimento da emergência climática, em que já existe essa força e esse peso considerável. Então, nós temos documentários, nós temos filmes, livros, uma mídia muito forte, né, denunciando o estado de emergência. Nós não temos um similar, esse movimento, que deveria acontecer de um ator social também, que seria significativo, com relação à mineração. E, para piorar, nós temos aí uma perspectiva de que essas questões, não diria para piorar, mas para reforçar que essas questões ainda, caso novos desastres ocorram, infelizmente a perspectiva de que irão ocorrer, serão resolvidos aqui e com a legislação que temos, com a forma que temos e com mecanismos que, infelizmente, eu tenho que reconhecer, são falhos, né? Numa das situações, nós estamos aí homologando acordos que trabalham com uma ideia de indenizar o possível, é bem questionável. Mas fica a provocação, o convite para escrever sobre o tema, eu acho, ele orbita na minha área de interesse também, eu trabalhei bastante com mineração, mas na mineração de carvão, mas obrigada por incentivar, Bernardo, acho que sai sim também texto sobre a matéria, ela merece também. Perfeito, muito obrigado. Bom, mais alguém que quer colocar alguma coisa? Não sei. Professor Leonel. Alô? Sim, pode falar. É o João. Deixa eu incomodá-lo aqui. Oi, seu Mar, e aí, Bernardo, pessoal. Boa tarde, boa noite.
Parabéns pela exposição, né? Queria te agradecer, Rafaela, aí pela ilustração dos conceitos. E assim, na mesma esteira do Bernardo e tal, que fez a pergunta, e o Selmar também, eu acho que pesquisa sobre os movimentos de protestos e tal em relação a isso, eu queria se você vê, né, a teoria dos sistemas, né, nessa perspectiva como principalmente naquele âmbito espontâneo dos sistemas, sabe? Aonde tem-se os protestos, onde tem-se as manifestações contra essas expansividades extremas dos sistemas exploratórias, principalmente do sistema econômico. E se você vê o campo do constitucionalismo social do Toibner como sendo uma importante saída para isso, né? Como sendo uma importante forma de comunicação, uma potência de comunicação para a gente tentar limitar isso, né? Então, acho que o Selmar pode contribuir, ajudar também com a minha pergunta, mas é no sentido de ver a parte espontânea dos sistemas, né? Como sendo um campo importante para essa questão ambiental, Rafaela. Rafaela não, desculpa. Rafaela mesmo. Se você vê nesse sentido também, sabe? Vejo sim, João Paulo, vejo perfeitamente. Eu vou ilustrar assim, com um exemplo que para mim parece muito paradigmático. Quando foi ali 2018, 2019, quando o movimento Fridays for Future foi às ruas com cartazes, né, dizendo, né, não tem planeta B, né, postulando em várias cidades mundo afora, o diretor-geral da OPEP, né, que é a maior organização dos produtores de petróleo no mundo, à época emitiu um comunicado público de que o maior motivo de preocupação hoje, naquele momento, para ele, era justamente os movimentos e as manifestações. Que aquilo simbolizava, talvez, um convencimento público de que o ramo de negócios com o qual a OPEP trabalha tem data certa para terminar, tem data certa para migrar para algum outro modelo de exploração. Então, eu acredito, e sim, muito, eu acho que no movimento da emergência climática isso é patente, isso é muito claro. Nós temos aí, de outras formas, nós estamos, por exemplo, agora trancados em casa, ainda muitos, né, em isolamento. A gente observa que esses movimentos que, então, não podem ir às ruas, eles estão explorando as mídias digitais para manter ativo, e aí não é só nas redes normais, nós temos, então, uma série de filmes, de séries, de documentários sendo publicados, que reforçam. Então, eu posso mencionar para vocês, e recomendo que assistam, né, o Seaspiracy, que fala sobre todo o comércio abusivo, exploratório e indigno da pesca mundial, o quanto nós estamos aí, e isso também é um problema ambiental transnacional. Então, esse Seaspiracy busca. Nós temos o Breaking Boundaries, agora muito recentemente lançado, é uma forma de colocar esse movimento, continuar, né, e ter ainda um conhecimento mais amplo. Isso, o efeito de abalo, né, aos demais sistemas, ao mercado financeiro propriamente, né. Nós temos também, posso ilustrar o exemplo, a maior gestora de ativos no mundo, aquela que recebe e investe valores, que é a BlackRock. Ela, desde 2019, desde 2020, o seu CEO lá, o Larry Fink, declara, né, que desinvestiremos em combustíveis fósseis, passaremos a só investir, aportar nossos recursos, ainda que isso, quando é auditável, isso eu questiono no meu projeto na tese, a gente acaba vendo ali que é um pouco promessa, mas que essa promessa está ainda meio que greenwashing, assim, na prática eles não conseguem rastrear toda a cadeia de investimentos e conseguir. Mas a BlackRock foi pressionada por movimentos, né, desses, da linha Rebelião da Extinção, Divest in Fossil Fuel. Tem um economista inglês, o Jeremy Fink, ele tem um livro sobre o colapso, né, da indústria fóssil, e ele diz que justamente, né, ela vai colapsar por uma das razões é justamente o fato de que esses movimentos têm voz, têm vez, e eles estão aí atuando, eles estão nos tribunais, né, eles estão, né, vamos dizer, atuando em diferentes frentes, né.
Eu vejo muito sim. Isso, relacionar com o Teubner, faz todo. O Teubner disse que o personalismo, hoje, nessa perspectiva social, ele é de comunicação, ele é dessa maneira que ele se constrói. Nós vamos forjar a alteração de nós, não é? Isso tem ocorrido, constituições rígidas, como é o caso da alemã, constituições, a brasileira, né, alterada de maneira mais fácil, mas, assim, várias constituições com proposta de alteração para a inclusão da proteção do sistema climático. Isso não teria ocorrido, me parece, não fosse essa... Claro, a emergência é tal, né, e o risco que corremos também, a alta probabilidade de desastres, nem entrei nessa parte dos dados, mas faz com que as pessoas saiam da zona de conforto, né, e estão agindo. Acho que tem tudo a ver, dialoga, sim, só reforça. E volto a dizer, o que às vezes é a dificuldade de entender o Teubner pela linguagem que numa primeira impressão parece complexa. Então ele fala de inputs, ele fala de sistemas binários, parece assim, mas o que ele quis, e na prática, quando a gente se permite entender, é assim, ó, né? É algo que, nossa, faz muito sentido. Que bom. Obrigado. Tá? Perfeito. Posso fazer uma pergunta, professor? Já ia estar imaginando aí, nem... Primeiramente, agradecer pela oportunidade, parabenizá-la, professora, pela palestra. Eu já peguei no andamento, mas concordo plenamente que trabalhar o Teubner não é fácil, é uma leitura complexa, mas que é extremamente fascinante e instigante, né? E em relação à questão dos movimentos sociais, enfim, esse é um tema que me interessa bastante, linkando com questões ambientais, e eu peguei uma parte da sua conversa e eu sei que a professora também é magistrada, né? Então, queria escutá-la em relação a isso, porque nós temos uma expansão, o David Schulli já falava sobre isso, e o próprio Teubner retoma isso de uma questão de expansão de movimentos dos sistemas parciais, né, em âmbito transnacional. E o sistema econômico, relativamente, talvez seja o que mais extrapola esses limites transnacionais, né? E aí, pensando em relação ao Brasil, que hoje é um país do agronegócio, eu lhe pergunto como a professora vê essa questão, porque nós temos, sim, toda uma comunicação ambiental de movimentos apontando para a necessidade de cada vez mais a legislação brasileira aportar rigores da lei, e não é à toa que o Código Florestal veio nesse sentido, os movimentos sociais foram para dentro do STF, por meio de uma audiência pública, né? Mas nós temos, de outro lado, um aumento da questão dos desmatamentos, né? E aí, linkando com a questão do agronegócio, que talvez seja o que se mais venda lá fora hoje do Brasil, além das nossas reservas, né? Eu queria escutá-la em relação a como a senhora vê essa expansão dos sistemas parciais, do que o Teubner fala, e, sobretudo, linkando com a realidade brasileira, que é essa expansão do agronegócio, como isso entra em choque ou não em relação aos movimentos e em relação à própria teoria do Teubner, né? Uhum. Não sei se... Sim. Selmar, né? Isso. Selmar, muito obrigada pela pergunta, Selmar. Que pergunta maravilhosa. Olha só. Vamos ver se eu consigo contribuir. Na minha ótica, o que tende a ocorrer, e talvez o movimento social, o setor-chave para conseguir forçar uma mudança de comportamento a respeito dessa equação, expansão do agronegócio, e redução de desmatamento, vai ser justamente a comprovação latente, científica, de que quanto mais desmatarmos, mais prejudicaremos a qualidade e a produtividade das nossas próprias safras atuais. Para mim, a chave de conseguir equacionar essa questão vai ser, e começam a aportar comprovações de que o risco em perdas, o risco econômico, o risco ambiental, é de que
se nós continuarmos insistindo nesse modelo, nós teremos comprometido. Então, nós temos um aspecto econômico muito forte, muito latente, comprovado já, demonstrado do seu ponto de vista científico, de que toda a grande região responsável, né, o celeiro agrícola brasileiro, comprometido estará sobre se nós inviabilizarmos os rios voadores, se nós inviabilizarmos o bioma amazônico, o Cerrado estará comprometido, o Sul estará comprometido sob o ponto de vista de um desvalor econômico. Então, me parece que a mobilização mais forte, que tende a ser bem-sucedida, nós temos boa legislação, nós temos boa Constituição, nós temos agora um movimento, né, de reforma do licenciamento ambiental, nem vou entrar no mérito, assim, bem complexo, mas nós temos uma legislação base boa, uma Constituição também, igualmente, Código Florestal idem. O que nos falta é, talvez, acionar esse gatilho de comprovar o quanto insistirmos no erro, insistirmos que o aumento a qualquer custo, né, do desmatamento, não só na questão das emissões, mas na questão, o impacto econômico, o quanto isso vai gerar de perdas. Tem um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é recente, foi publicado no mês passado, na Nature, né, que é uma das maiores publicações internacionais, mas eu recomendo, vou ver se eu acho, mando o link para o Bernardo, que foi um cuidado de demonstrar o quanto o agronegócio brasileiro vai sucumbir pelo aumento do desmatamento no bioma amazônico, por exemplo. Faz essa relação de uma forma muito direta e comprovada com dados. Então, assim, eu acho que são dois movimentos, né, dois sistemas chaves aí. É a ciência demonstrando o que vai acontecer e a economia, com toda a força, demonstrando que é uma visão muito limitada, de muito curto prazo, insistir nessa maneira de fazer e que ela vai trazer. Acho que esse é mais até, daí especificamente com relação a outros mecanismos de pressão, de movimentos sociais, enfim, que me parecem nesse setor mais fragilizados do que se esses dois vetores se mostrarem patentes, e eles estão, nesse caso, tanto a informação que aporta da ciência quanto a informação econômica, que é consequência desse raciocínio científico, vai num sentido só. E aí isso já tem gerado. Nós temos todo um movimento, né, empresarial, bancário, querendo rastrear bem isso. Então, eu acho que será por aí, Silmar, a saída com relação a essa equação. Tá? E também a gente pode conversar onde é que o Teubner entra, onde é que ele entra nessas, mas ele é claro ao dizer que os demais setores, economia, ciência, os demais atores, né, sujeitos constitucionais, vão daí estar comunicando, atuando, e isso vai repercutir no sistema jurídico. Muito bem. Quem mais quer falar? Mais alguém? Eu só vou comentar algo mostrando aqui o livro que nós estamos falando aqui. É o livro Fragmentos Constitucionais, Constitucionalismo Social na Globalização. Tá aqui, ó. Sim. E de fato, a Rafaela compreendeu tão bem que ela está exatamente mais ou menos na conclusão do Teubner, né? Ele é riscado e rabiscado. Ele foi, professor Leonel, essa obra, para mim, foi em 2 atos, né? Ele era o texto para o ingresso no programa de doutorado, e na época, eu me lembro que naquela primeira leitura, assim, ele me pareceu realmente, eu digo para vocês, difícil de gestão, né? Eu digo, nossa, porque eu tive algum contato com o Marcelo Neves no mestrado, mas assim, a obra, né? Mas não era a linha de pesquisa, não era objeto, não tinha ainda. Então, quando teve a seleção das obras, então nós tínhamos Febraio, nós tínhamos o Teubner, nós tínhamos Luhmann. Eu lembro que eu disse, não, olha, eu vou fazer as pazes com o Teubner. Eu quero esse livro, eu quero o capítulo final, eu vou dar um jeito de entender. E que bom, porque para mim ele realmente é um divisor de águas na forma como estou conduzindo a pesquisa e na maneira como eu enxergo o constitucionalismo hoje, sim. Então nós fizemos as pazes, eu e o texto, né?
E, enfim, que bom, né? E aí agradeço também a disciplina do Leonel que permitiu isso. Sim. Não, só para dizer, no final, o livro, o Toiber coloca exatamente que existe uma fronteira entre o sistema e o ambiente, e que exatamente o problema entre a escolha a teoria da escolha racional, que é uma teoria mais econômica, e o problema entre o ambiente, que começa a provocar irritações nisso, e gera uma que eles chamam de reflexividade dupla, né? Então, estou só dizendo a última frase, que é bem difícil, mas, de qualquer maneira, você explicou muito bem, quer dizer, exatamente essa tensão entre vários sistemas diferentes, sistemas parciais, econômico, a questão assim, mais científica, o sistema da ciência que você colocou, e realmente, dentro desse contexto, a necessidade de uma... É uma colisão, nesse caso, se trata de colisões, não se trata de contradições da antinomia no sentido do Estado, que são colisões, e quando ocorrem essas colisões, né, no direito, de alguma maneira, tem que atuar, e é um direito na concepção mais ampla aqui do direito, né, quer dizer, o constitucionalismo social aqui, é claro que defende, de alguma maneira, forte os direitos humanos, defende um meio ambiente mais sustentável, é um outro princípio que também está implícito ali, que de qualquer maneira se faz uma descrição dessas situações, e também o Bernardo também está fazendo esse tipo de pesquisa, me interessa muito mostrar a aplicabilidade da teoria dos sistemas, finalmente, né? Por isso você trouxe vários exemplos bem atuais ali, agradeço muito por isso, né? Excelente, até de junho de 2021, você fez citações ali, isso é muito bom, e de qualquer maneira, eu gostaria de manter esse contato, então, nós vamos seguir discutindo esse livro, e teremos outras publicações também no futuro. E só agradecer a você, acho que não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, senão nós vamos daqui a pouco encerrar, se mais alguém deseja comentar. Só agradecer mais uma vez, Rafaela, e renovar a provocação, porque essas publicações elas seguem, então é visível a tua facilidade com a relação, a teoria de sistemas que tu começaste agora nessa primeira publicação, mas a série de dados também que tu trouxe hoje, a série de explicações aos casos que nos geravam dúvidas, então, sobretudo, essa provocação para que tu escreva, né, e siga esse contato com o nosso laboratório. Agora eu tenho a tese, né, Bernardo? Agora o Delson me mata se eu não... eu tenho a tese, né? Enfim, ela qualificando semana que vem até o projeto. Mas com uma ideia de até o final do ano entregar o texto, né? Mas... a teoria dos sistemas, ela está ali, ela perpassa nitidamente, assim, toda a abordagem, e eu não acho que eu vá parar de refletir sobre o tema, de escrever sobre o tema. Agora, não prometo artigos específicos que fujam da tese agora, porque justamente eu estou aí, né, compelida no prazo, você sabe bem como é que é. Eu vi que a defesa do projeto está sendo marcada, eu vi. Sim, mas, de qualquer maneira, também podemos contar com você na parte de direito ambiental, então, porque já vi que conhece muito o direito ambiental. Podem sim, é a matéria, é o carro-chefe, digamos assim. Eu queria agradecer também, né, agradecer a audiência, os colegas que prestigiaram, enfim, participaram, agradecer o convite, né, tanto ao professor Leonel quanto ao Bernardo, enfim, uma oportunidade para mim que é de ouro, assim, de poder expor para vocês essas reflexões, essas inquietações, o que a gente consegue extrair do texto do Toiber, por mais teórico que ele pareça, que, na verdade, o que ele está dizendo que está acontecendo, de fato, está acontecendo, esse fenômeno que ele observa do constitucionalismo social, ocorre. Eu faço um recorte muito específico, que é esse recorte na matéria ambiental e das mudanças climáticas, mas a gente poderia fazer o semelhante recorte pensando em economia, e daríamos e chegaríamos a conclusões muito similares e traríamos exemplos práticos atualíssimos, que reforçam, né, essa proposta de solução heterárquica dele, enfim. Insistam no Toiber, dei uma oportunidade de conhecer a obra, as obras, os textos, e ele tem vídeos também de palestras, algumas traduzidas para o português, algumas aqui no Brasil até, e também recomendo, assim, acho que
só acrescenta. Tá? Fico à disposição para convites futuros, né, Bernardo? É uma alegria voltar a Unicinos, ainda que não fisicamente, né? Mas, enfim, é o que podemos no momento, tá? Para o bem de todos. Muito obrigada. Tá? Agradeço muito a tua presença. É muito importante para nós também ressaltar que essa foi a última aula do nosso semestre. Olha só, que honra! Foi encerramento. Espero então, que tenha encerrado a contento. A disciplina do professor Leonel, enfim, com certeza, com certeza. O nível da qualidade é altíssimo. Então, assim, nossa. Não, com certeza. No meu caso, muito bom, excelente. Agradeço a todos que assistiram a disciplina, todo esse período. Durante já comentei o meu dia de aula e continuo dizendo que lamento muito essa situação de Covid que o Brasil está atravessando. Realmente situação horrível, do ponto de vista até pessoal para muitos de vocês. Mesmo assim, assistiram todas as aulas e participaram, apesar de tudo. Então, só posso agradecer a turma por ter acompanhado os debates e muito apresentaram também seus trabalhos em seminários, todos participaram muito, então foi uma turma muito boa. E, apesar, então, dessa situação dramática que nós vivemos, conseguimos chegar até o final, por isso estou bem satisfeito e gostaria de, obviamente, de em breve ver a todos de uma maneira mais pessoal, né? Porque, por enquanto, nós mantemos o contato desse sistema aqui, do Teams, disponível, realizado pela Unicinos, mas dizer para todos que um abraço a todos, vamos dizer assim, até a próxima oportunidade e agradeço muito a presença de todos. Né? Esse grupo do WhatsApp continua aberto mais um tempo, para que a gente possa trocar algumas informações, se quiserem também, evidentemente, e convidando até todos. Você dá entrevista com as pessoas do doutorado apareceram, para prestigiar a Rafaela. Então, a ideia é que realmente vai se tornando uma espécie de rede esses grupos, né? Que o pessoal vai se comunicando cada vez mais. Então, mantenham esse contato e quando tiver algum evento importante, alguma situação, podem fazer o convite por meio desse grupo do WhatsApp que nós temos também dentro da nossa turma. Tá? Então, gostaria de dizer mais uma vez isso. Então, prazer tê-los convivido com vocês todos e agradeço a Rafaela, que foi, de fato, o nosso fechamento de honra do seminário aqui. Então, agradeço a todos. Tá certo? Muito obrigada. Uma boa noite, então. Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Nos vemos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, professor Leonel. Obrigado, Bernardo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem bem. Qualquer coisa é só chamar.